continuar falando sobre tudo isso, esses números da Atlas, agora com uma análise do André Schauders, nosso repórter da coluna da Andresa Matais, está sempre cobrindo esses casos todos. Ô Schauders, muito bom dia, é um prazer te ter aqui. Queria que você também trouxesse um pouco do que você já conseguiu ler aí dos números da Atlas Intel e esses reflexos, principalmente na vida do Flávio. É claro, se Flávio Bolsonaro cai, o presidente Lula fica feliz. Mas tem que ver também se o próprio presidente Lula se beneficiou, ganhou algum tipo, né, de intenção de voto com isso tudo. Bom dia. Bom dia, Nath. Tudo bom? Eu começo chamando a atenção do leitor para uma lâmina que está lá na página 42 da pesquisa Atlas. E ela pergunta assim: na sua percepção, qual grupo político está mais envolvido no esquema de fraudes financeiras do Banco Master? E aí, na primeira vez que perguntaram, em março, a maioria achava que eram os aliados de Lula que estavam mais envolvidos, com 39,5%. E só 28% achavam que eram os aliados de Bolsonaro. E aí agora, Nath, essa percepção inverteu. Então, para 43%, quem está mais envolvido agora são os aliados de Bolsonaro. E só 32% falam que são os aliados de Lula. Ou seja, a percepção pública sobre o caso Master mudou de lado. Isso aqui é um efeito muito assim, relevante quando se trata de pesquisa eleitoral, porque, em geral, a gente vê assim, né, a pesquisa eleitoral ela vai flutuando, ela vai mudando aos pouquinhos. Nesse caso aqui, não, virou um X, assim. Então, é isso. A percepção dos brasileiros que acompanham a política, pelo menos sobre o caso Master, mudou. Agora, a esquerda conseguiu fazer valer a percepção dela de que, na verdade, isso é um escândalo da direita, né? E aí tem que lembrar que não é só o Flávio, tem antes dele, uma semana antes, teve o caso do Ciro Nogueira, que foi alvo de operação da Polícia Federal, e que, segundo a corporação, recebia ali mesada de até R$500 mil por mês, né? Então, eu diria que isso é o principal achado aí para o presidente Lula nessa pesquisa, né? Ô, Schauders, desculpa te cortar muito rapidinho. Mas pra gente continuar falando sobre isso. Mas é porque tinha uma expectativa, a gente conversa com tudo quanto é jornalista que participa das campanhas e tudo mais. E conversei com algumas pessoas que me trouxeram isso, assim, a gente vem apurando um montão de história, mas a gente não sabe, gente que faz parte de campanhas, principalmente da campanha aí do presidente Lula. A gente não sabe o que pode colar e derrubar votos do Flávio Bolsonaro, né? Que tipo de história pode prejudicar o Flávio Bolsonaro? Será alguma história pessoal, algum tipo de traição? Esse tipo de coisa surge em eleições, né? A gente lembra aí o caso do João Dória lá atrás, né? Mas, rachadinha de novo, será que cola? E aí tinha o entendimento de que se tivesse alguma coisa de Daniel Vorcaro, esse sim seria um caso mais forte. Que Daniel Vorcaro, ninguém quer encostar, ninguém quer relar ser atrelado a esse nome, a Banco Master e tudo mais. Parece que isso está se confirmando, né, o Schauders? Desculpa te cortar, mas eu acho que tem tudo a ver com o que você estava falando, que encostar em Daniel Vorcaro é muito nocivo a tudo que se propõe aí um pré-candidato à presidência da República. Sim, exatamente. Ele é o homem mais radioativo da República, né? Quem é que falou isso outro dia? Sim, alguém falou que ele era o homem mais radioativo da República e aparentemente é verdade, né? O Flávio Bolsonaro encostou nele e, assim, já deu uma derretida boa, né? Como se tivesse realmente tocado um reator nuclear de Chernobyl logo após o acidente. Então, a gente observa isso, Nath. Eu fico surpreso também que tem 34% dos eleitores que aparentemente não se importam com isso, que continuam votando no Flávio, né? Como a gente viu na Atlas, praticamente todo mundo já sabe a essa altura do campeonato desse áudio. Teve uma polêmica porque a própria Atlas, no formulário online que eles fizeram, ela incluiu o playback do áudio. Então, a pessoa que não sabia ouviu o áudio, já na pesquisa a Atlas, exato, isso aí foi uma coisa que foi questionada, o pessoal da própria campanha do Flávio questionou, porque daí seria segundo eles, na percepção deles, seria uma forma de você enviesar a amostra,
Já eu entendo diferente, eu acho que não tem como você fazer uma pergunta sobre o áudio sem que a pessoa saiba, né, sobre o áudio. Então, se você pergunta sobre isso depois de fazer a pergunta de intenção de voto, tudo bem, você não enviesou a resposta que interessa, que é essa primeira aí que a gente está vendo das intenções de voto, né? Eu lembro Então, também, o Chalders, eu não vejo... a partir disso que você trouxe, que o Datafolha agora recente, o último que não trouxe o reflexo dos áudios, tinha pergunta ali sobre o Jorge Messias, se a população via ali também como a derrota do presidente Lula, que na verdade a derrota do Messias é a do presidente Lula, se isso enfraquecia ali o presidente Lula ou não. Era uma